E aí, gente, tudo bem? Qual é a boa? Está tudo bem? Bem-vindos ao módulo 2, o que eu chamo de verbos essenciais. Além de ser verbos importantes, são principalmente um grupo de vídeos que eu escolhi esses verbos, fazer um grupo de vídeos sobre esses verbos que sempre pegam as pessoas, que sempre confundem. O momento, particularmente quando temos um verbo em português e duas possibilidades em inglês, que a tradução pode ser uma das duas, depende do contexto, ou vice-versa. Isso é o principal que eu queria mostrar, para realmente tirar os errozinhos de verbos para vocês continuarem a ter uma fluência melhor ainda. Então, os primeiros verbos que eu vou falar de hoje são to speak, to talk, to say, to tell. Ok? Eu quero mostrar como esses 4 verbos poderiam ser só um verbo em português, mas o que vem depois que influencia, ok? Vamos lá. Como usar os verbos to say, to tell, to speak e to talk? Então, vamos pegar os 4 verbos e colocar em 2 categorias. A primeira categoria é to speak e to talk. Aqui estamos falando de falar, conversar. Como você está falando, mexendo a boca, fazendo barulhos, conversando, né? Mas a diferença é que to say e to tell é dizer ou falar. Então, de um lado temos to speak e to talk, que é falar ou conversar. E do outro lado temos to say e to tell, que é dizer ou falar novamente. Então, a diferença básica é que aqui em speak to talk é só mexendo a boca, falando. Mas to say ou to tell tem mais uma mensagem. Eu estou falando alguma coisa para você. Eu estou falando alguma coisa. A informação vai um pouco além. Com o primeiro, speaking to talk, como não é conversando, saying to tell, tem informação, tem uma mensagem. Então, to speak and to talk, bem fácil. Primeira diferença fundamental é que em inglês, geralmente, 99,% do tempo, dizemos to speak a language. Falar uma língua. Eu não diria que é totalmente incorreto falar to talk a language, mas não soa bem, não soa correto. Então, to speak é como as línguas. To speak French, falar francês. To speak Spanish, falar espanhol. Então, a primeira e única diferença realmente entre to speak e to talk é to speak é mais formal. Um pouquinho mais formal, um pouquinho mais no escrito. Como to talk é mais informal, tá? To talk é mais conversar ou falar. Podemos conversar sobre isso. We can talk about it. Podemos conversar. We can talk. Como chatting ou messenger chat. Chatting ou talk. E só para mostrar, sim, dá para falar we can speak about it. Mas soa mais formal, mais educadinho. Então, aqui temos falar com alguém ou conversar com alguém. Em português usamos com. Então, em inglês, o melhor falar é to speak or to talk to someone. E em todos os exercícios do curso que você falar com, vai ser to talk to or to speak to, tá? Então, provavelmente eu já coloquei to talk nos exercícios, nas partes práticas, mas to speak também dá, não tem problema. Mas falar assim, to speak with someone, de novo, é uma das perguntas que não é incorreto, não é. Mas não é muito comum. Não é o melhor, sabe? Você poderia falar muito melhor e simplesmente falar to speak to someone, to talk to someone. Por exemplo, a frase simples. I'm going to talk to him tomorrow. Eu vou falar com ele amanhã. Eu poderia falar assim, I'm going to talk with him. É possível, mas não tão comum. O que sim dá para falar é que mostrar como a talk ou a conversation como substantivo. I'm going to have a talk with him. Então, você está vendo a diferença de falar com ele, to talk to him. Ter uma conversa com ele, have a talk with him or have a conversation with him. Nesse caso, dá para usar o with, nesse caso. Agora passamos a to say e to tell. Por exemplo, to say é informação em geral, uma opinião. Estou falando que... estou expressando a minha opinião. O conceito é como
falar alguma coisa, falar coisas, mas é informação mais em geral. To tell, normalmente, informação mais específica, mais concreta, está falando, dizendo alguma coisa para alguém. Então, o probleminha aqui é em tradução, o inglês tem to say e to tell para distinguir esses dois momentos, essas duas informações. Mas em Brasil, especialmente, dizer e falar são meio intercambiáveis. Por exemplo, eu disse para ele, eu falei para ele. Eu estou dizendo, eu estou falando. Não temos uma diferença, muita diferença nenhuma. O que vem depois do verbo falar ou dizer é a chave. Até agora, eu introduzi os 4 verbos. To speak, to talk, to say and to tell. Eu já falei que to speak e to talk são quase iguais. Você falar com alguém, to talk to someone. Mas depois eu falei de say e tell. Que say é informação geral e to tell é informação mais específica. Mas aqui tem um truquinho, que é muito mais fácil para descobrir qual verbo você deveria usar. Em português, o que vem depois do verbo falar ou dizer é a chave. Por exemplo, falar com alguém. Isso quer dizer que você vai conversar com essa pessoa. Falar ou dizer para alguém, agora é uma informação mais concreta. Fala para ele que não posso ir. Por exemplo, fala para seu primo que eu não posso ir para o churrasco. Agora uma informação mais específica. Sabemos quem está recebendo, quem está ouvindo, né? Ou recebendo a mensagem. E falar, e basicamente nada depois. Quer dizer, falar alguma coisa. Ou dizer. Mas muitas vezes na frase não tem nada. Então vamos ver como exemplos. Falar, conversar com, to speak or to talk. Eu vou falar com ele amanhã. I'm going to talk to him tomorrow. Então, sabemos, porque identificamos depois de falar, é com. To falar com, to talk to. Eu vou falar com ele amanhã. Eu vou conversar com ele amanhã. I'm going to talk to him tomorrow. Então, temos as variações. Poderíamos falar, ok, I'm going to talk with him. Não gosto como tradução, não é mais correta, mas dá para falar, se você está se perguntando. E agora, dizer ou falar ou dizer para alguém é to tell. Assim, I, you, we, they, he, she, it são os pronomes normais. Temos eu, você, nós, eles, elas, tará. Todos sabemos. Mas quando temos dizer ou falar para mim, para você, para ele, para ela, para nós, para eles, para elas. Diga para você, para ele o que fazer, né? Então, em inglês, esses pronomes vão mudar. To tell me, to tell you, to tell him, to tell her, to tell us, tell them. Ok? Então, me, you, him, her, us, them. Dizer ou falar para alguém, to tell someone. De novo, estou chamando a atenção de que antes tínhamos falar com e agora temos que falar para. O momento que você dizer ou falar para na sua frase, que você está lendo em português ou está pensando numa frase, você fala para. Ok, tá. Então vai ser to tell someone. Nunca to tell for ou to tell to someone. Esse verbo não tem preposição. Então, como que vai ser a frase assim? Eu posso falar para ele agora. Como é que é? I can tell him now. Na frase em português, poderíamos substituir falar com dizer. Eu posso dizer para ele agora. Mas é mega comum usar simplesmente falar, ok? Não, nessa frase, o que eu estou dizendo, ou falando para você, é what I'm telling you is. What I'm telling you is. Agora passamos a falar ou dizer com nada. Nada. O que eu estou dizendo, o que eu estou falando é. Repara que antes a gente tinha quero falar com, estou falando para. O que estou dizendo? What I'm saying is. Tá vendo? Ok? Outro exemplo aqui. O que ele está dizendo? O que ele está falando? E é uma pergunta.
What is he saying? What is he saying? Falar, dizer para, to tell someone. Falar com, to speak or to talk to someone. E falar com nada depois, falando alguma coisa, to say something. Essencialmente, you tell someone, você fala para alguém, and you say something. E você fala alguma coisa. Escuta, estou falando com você. Listen, I'm talking to you. Eu vou falar para ele amanhã. I'm going to tell him tomorrow. O que ele falou? What did he say? Assim, nesses 3 exemplos, são mais 3 exemplos de que estou falando com você. I'm talking to you. Então, a chave é pegar, porque dos 4 verbos em inglês, poderia ser só falar. E muitos brasileiros que eu conheço simplesmente usam falar para todas as possíveis situações. E tudo bem, é português. Mas e reparar o que vem depois. Vou falar para ele. Falar para, tell. O que ele falou? Na frase não tem nada. What did he say? Ok? Ok, pouquinho de vocabulário antes de passar para a parte prática. Então, dele é his. Então, esse momento de exalação com H. His. E o S soa como Z. His. Então, uma coisa curiosa que em português, quando usamos dele, por exemplo, o amigo dele, sempre colocamos a coisa e depois dele. Falamos o que é e depois falamos de quem é. Em inglês, o contrário. Então, his friend, o amigo dele. Her é dela. Her. De novo, temos exalação no H e o R fica uma boca aberta. Her. Her. Dela. De novo, em português, como por exemplo, os pais dela, ou mãe, o pai dela, os pais dela, fica assim, os pais dela. Primeiro falamos a coisa, depois descrevemos. Em inglês é o contrário, falamos como literalmente dela pais. Her parents. Tá bom? Ok, vamos lá na parte prática. E vamos ir treinando. Lembra? Falar com, to talk to. Falar para, ou dizer para, to tell. E falar alguma coisa, falando, com nada depois, é to say. Beleza? Vamos lá na parte prática. Lembra dessas 3 chaves, assim, de pegar qual verbo vai ser. E você nunca vai ter problemas com esses 3 verbos mais. Não vai te confundir mais. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar com eles mais tarde hoje. I'm going to talk to them later today. I'm going to talk to them later today. Você vai dizer para o amigo dele? Are you going to tell his friend? Are you going to tell his friend? O que você está falando? What are you saying? What are you saying? Nós não tivemos tempo para falar com os pais dela ontem, mas vamos vê-los mais tarde hoje. We didn't have time to talk to her parents yesterday, but we are going to see them later today. We didn't have time to talk to her parents yesterday, but we are going to see them later today. Ela precisa dizer para o chefe dela que ela não pode ir para o trabalho hoje. She needs to tell her boss she can't go to work today. She needs to tell her boss she can't go to work today. Ela está falando que ela acha que é uma ótima ideia.
She is saying that she thinks it's a great idea. She is saying that she thinks it's a great idea. Assim, eu colocou that como opcional aqui, porque na frase em inglês poderia ser she is saying she thinks ou she is saying that. Tanto faz. Eu vou falar como amigo dele mais tarde hoje. I'm going to talk to his friend later today. I'm going to talk to his friend later today. Eu não quero dizer para os pais dela agora. Eu posso dizer para eles amanhã. I don't want to tell her parents now. I can tell them tomorrow. I don't want to tell her parents now. I can tell them tomorrow. O que o irmão dela está falando? What is her brother saying? What is her brother saying? Podemos falar por momento, por favor? Can we talk for a moment, please? Can we talk for a moment, please? O que você disse para ela? What did you tell her? What did you tell her? O que ela falou? What did she say? What did she say? O que ela disse para você? What did she tell you? What did she tell you? Então, beleza, gente. Essa parte de prática, que no próximo vídeo vamos falar de 3 verbos essenciais. To know, to meet and to find. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo, gente.